Oi pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar de uma obra muito boa, que é do romance Cidadã de Segunda Classe, da escritora nigeriana Bushi Emecheta, que foi uma autora que chegou aqui no Brasil através de outra nigeriana famosa, que é a Chimamanda Ngozi Adichie, que indicou o livro da Bushi Emecheta para a tag Experiências Literárias. Eu não sou assinante da tag, mas eu ouço falar coisas boas sobre as publicações dessa tag. E o volume da Emecheta que saiu pela tag foi o As Alegrias da Maternidade, que foi um romance que caiu no gosto dos assinantes da tag e que me deixou curioso, então eu procurei uma obra da Emecheta e acabei adquirindo o Cidadã de Segunda Classe, que é um livro incrível, riquíssimo. A prosa da Emecheta é super objetiva e sagaz, muito pertinente pelas temáticas que ela abarca, que ela aborda. E resumindo um pouco a história, esse livro vai contar a história da Ada, que nasceu na Nigéria, em Lagos, ou é Lagos, não sei pronunciar direito. Então, ela começa falando brevemente sobre a infância da Ada, que era uma criança que tinha um irmão, que chamado aqui apenas de Boy, mas a Ada, ela queria muito, ela sonhava muito em frequentar a escola, e ela era impedida devido às questões culturais da Nigéria, onde a mulher não era considerada uma cidadã tão digna quanto o homem. Então, a Ada sonhava muito em ir à escola e ela acaba encontrando uma maneira de frequentar a escola, porque desde criança que ela sabe que a educação é uma ferramenta muito importante para a formação dos indivíduos, porque ela percebe, mesmo naquele ambiente com uma cultura, assim, digamos, muito peculiar, ela percebe as vantagens que as pessoas educadas obtêm. E a educação não era tão fácil para as mulheres adquirirem. Então, ela vai para a escola e ela também percebe naquele ambiente que as pessoas que migraram para a Inglaterra, elas são muito, digamos, tidas como importantes pelos nigerianos, porque elas foram para o Reino Unido e prosperaram, conseguiram melhorar de vida. Então, a Ada, ela se torna adolescente, ela fica órfã e ela acaba encontrando no casamento uma saída para, digamos, para a sua própria sobrevivência. Então, ela arranja um marido e os dois eles vão para Londres na busca de uma vida melhor, assim como tantos outros nigerianos. Só que quando ela chega lá em Londres, acontecem muitos problemas na vida dela principalmente, porque a Ada, claro, é a cidadã de segunda classe que o título alude. E simplificando um pouco, a Ada é a protagonista da história e o vilão, o antagonista, é o próprio marido dela, o Francis, que é um cão. Ele é um sujeito machista, agressivo, ele é preguiçoso, ele é tudo de ruim. E ele é muito, digamos, manipulador, porque ele se aproveita das questões culturais do seu próprio país para justificar suas atitudes negligentes e opressivas. Porque, como eu já mencionei, a cultura da Nigéria tem muita superstição e tem aquela questão do machismo e digamos que as pessoas mais velhas, elas que tomam as decisões pelo casal, digamos. A Ada, ela se casou com Francis, mas ela que mantinha as despesas do casamento, as despesas da família, porque no começo da história eles têm um casal de filhos, só que depois ela engravida mais 3 vezes e a cada nova gravidez era um desafio maior, porque a Ada, ela sofre muito nas mãos desse Francis. Ele é um marido muito violento e muito folgado. Então, além da ser a provedora do lar, ela tem que passar por maus bocados na mão do próprio marido, porque ele argumenta que ele precisa estudar para passar em concursos, só que ela nunca passa. Então, enquanto ele fica em casa estudando, a Ada é que tem de trabalhar para sustentar a família. E ela, claro, ela é muito inteligente, então ela consegue um emprego de bibliotecária. E, na verdade, os momentos que ela passa trabalhando são os melhores momentos do seu dia, porque em casa ela tem que se desdobrar para ser mãe de crianças e sofrer nas mãos do marido opressor. Tudo isso por ela se considerar, por ela ser, na verdade, uma
claro, ser modo de falar, modo de como que ela era tratada pelo marido e também pelos vizinhos, pelos próprios conterrâneos que estavam também morando na Inglaterra. Eles não deram uma boa acolhida para esse casal, os próprios conterrâneos da Ada. Então, ela sofria muito preconceito, claro, ela era uma imigrante num país rico, de primeiro mundo, um país europeu, branco. Então eles tratavam os negros como cidadãos de segunda classe. E a Ada, por ser mulher, infelizmente, ela sofria mais ainda. E é muito interessante o modo como a protagonista, ela é muito curiosa, ela é muito observadora, ela é muito sagaz. Então ela questiona doutrinas religiosas, ela questiona por que ela é tratada como uma cidadã de segunda classe, e ela acha muito, digamos, elas consideram absurdo outros imigrantes de outros países, chineses, indianos. Ela fica indignada por esses cidadãos de se tocarem que eles também são cidadãos de segunda classe, na visão da Ada, que é uma nigeriana. Ou seja, porque para ela, cidadão de primeira classe são somente os nativos mesmo ingleses. E ela vê os indianos trabalhando normalmente como se eles fossem britânicos. E ela fica indignada. E se torna até... Só que a Bush Emecheta, ela tem uma prosa muito leve. Então, por mais que ela vá narrar acontecimentos trágicos, ela tem um jeito muito leve de contar esses fatos. É um livro muito bom. E, claro, as passagens que a Ada se mostra indignada perante o machismo são muito, digamos, bem pertinentes. É muito sagaz o modo como ela, toda hora ela fica relembrando. Toda vez que ela engravidava e ia ter uma filha mulher, ela não era, digamos, esse bebê novo não era muito bem recebido pelos outros, porque era apenas uma menina. Então ela coloca assim, digamos, indignada. Ela ia ter um filho, mas nasceu apenas uma menina. Então ela bate nessa tecla do machismo, de tanto que as mulheres não eram muito valorizadas naquela época. Porque esse livro aqui, ele é do ano de 1974. Ele foi lançado na Inglaterra e só chegou no Brasil em 2018. Bom, ainda bem que muitos leitores que leram esse livro aqui gostaram muito, porque a prosa da Emecheta é super questionadora, porque ela questiona doutrinas religiosas, porque o opressivo, o vilão, Francis, ele se diz testemunha de Jeová, e todas as ações que ele executa, ele procura respaldo no texto bíblico. E a Ada, ela questiona muito isso, ela lembra, ela reflete as passagens e tenta comparar, ela tenta pensar esse texto na prática, na vivência. E ela coloca também que, na verdade, esse marido dela, esse vilão, ele vive trocando de religião conforme as vontades dele, conforme os desejos mundanos dele. E chega a ser bem, digamos, até nojento ver as vilanias que esse marido dela provoca. Mas é um livro que eu super indico, Cidadã de Segunda Classe, da Bush Emecheta. Ela já faleceu em 2017, mas deixou uma obra muito significativa, muito pertinente, super fácil de ser compreendida e muito importante. Estou ficando por aqui. Se você já leu esse livro, me diz o que você achou nos comentários. Muito obrigado. Tchau.